O Padre Wallace influenciou muito as primeiras aventuras do Tintin, mas na época da quarta aventura do repórter criado por Hergé, Wallace estava perdendo seu poder e não estava disposto a ficar de mãos abanando. Depois de Tintin na América, para a próxima aventura do repórter, Hergé queria uma história de mistério, com muito suspense. Literatura de mistério estava em voga na época, com autores como Ellery Queen e Agatha Christie. Hergé também queria explorar um outro tema muito popular, a descoberta da tumba de Tutankhamon, em 1922. Havia gerado um fascínio geral pelo Egito Antigo e seus mitos e lendas, principalmente em torno de possíveis tesouros perdidos. Tudo isso estava na cabeça de Hergé enquanto ele preparava a próxima história. Hergé continuava criando essas aventuras como fizera nas anteriores, sem muito planejamento a longo prazo. Cada capítulo era publicado semanalmente no jornal Le 20e siècle e ele ia desenvolvendo a história conforme o prazo de publicação da próxima parte chegava. Ele não sabia de antemão os pormenores das aventuras de Tintin, mas sabia para onde queria mandá-lo. Ele até já sabia quais seriam as próximas etapas do itinerário do Tintin. Em 1932, o jornal publicou uma entrevista com o Tintin, na qual o repórter dizia que estava em direção à China, o tema da história seguinte do Tintin, mas mencionava que antes disso teria passagens por outros países, incluindo Índia e o Egito. A história, que começou a ser publicada em 1932, teve inicialmente o título Repórter no Oriente. Como a história começou no Egito, Hergé usou temporariamente o título O Caso no Cairo. Mais tarde, ela ganharia o título definitivo, Os Charutos do Faraó. A história começava com Tintin e Milou em um cruzeiro, onde encontram um arqueólogo chamado Sophocles Sarcófagos, que estava correndo atrás de um papiro levado pelo vento. Sophocles era uma versão protótipo de um personagem que mais tarde faria parte do universo do Tintin, o Professor Girassol. Sarcófagos está na busca pela tumba do faraó Quiosque. Tintin é suspeito de estar carregando ópio no navio e é investigado por dois policiais idênticos, uma dupla que estava fazendo sua primeira aparição antes de virarem presença constante nas histórias do Tintin. Mais tarde, eles receberiam os nomes Dupont e Dumont. Aqui, eles ainda usavam os codinomes X-33 e X-33A. Os dois se vestem de forma idêntica e só podem ser distinguidos pelos bigodes. O de Dupont tem uma voltinha. Uma inspiração para a dupla pode ter sido o pai e o tio de Hergé, que eram gêmeos idênticos. Tintin foge dos policiais e se junta à busca pela tumba do faraó nos arredores de Cairo. O repórter encontra uma tumba com os corpos mumificados de outros arqueólogos que tentaram encontrar o lugar de descanso do faraó. Os nomes deles são de amigos de Hergé ou de colegas no jornal. Na tumba, Tintin encontra caixas de charutos com um símbolo misterioso. Tintin e Milou são nocauteados por um gás e acabam dentro de um sarcófago, roubado por um bandido que seria chamado de Alan em uma republicação. Alan voltaria em outras histórias. O sarcófago com Tintin e Milou é jogado ao mar para despistar a guarda costeira e os dois vão parar na Arábia Saudita. A aventura ainda chegaria também na Índia. A história tem um ritmo frenético, com Tintin e Milou em perigo constante, sendo salvos pelos futuros amigos Dupont e Dumont em uma ocasião. Em comparação com as três histórias anteriores do Tintin, Os Charutos do Faraó teve bem menos interferência na sua produção do mentor de Hergé, o padre Norbert Wallace. A razão para isso foi porque o padre estava passando por algumas dificuldades. Wallace havia publicado críticas no jornal em relação à construção do Canal Alberto, o que levou a grandes problemas, pois o jornal foi acusado de difamar o Departamento de Obras Públicas da Bélgica. Virou uma situação bem complicada que dividiu opiniões entre membros da imprensa na Bélgica. Temendo problemas legais, os superiores de Wallace exigiram que ele deixasse a direção daquela publicação católica,
Ele foi designado para administrar as ruínas do mosteiro Abadia de Aulne. Hergé ficou bastante sentido. Ele apoiava o padre e quis deixar o jornal também, porém acabou sendo convencido a ficar, com um aumento no salário e uma redução nas suas atribuições em relação ao suplemento infantil do jornal. Seu assistente, Benjamin, assumiu várias de suas responsabilidades. Dessa forma, Hergé pôde se dedicar a outros projetos. Em 1934, ele fundou o Atelier Hergé, inicialmente com 2 sócios, que abandonaram o projeto depois de 6 meses. Mesmo com o enorme sucesso do Tintin, Hergé continuava fazendo muito trabalho publicitário. As oportunidades não paravam de aparecer e Hergé não recusava nada, afundando-se no trabalho. Um desses trabalhos era criar ilustrações para publicações da editora Casterman. A relação com a editora ficou boa o suficiente para surgir a oportunidade de publicar os livros compilando as aventuras semanais do Tintin. Livros das primeiras aventuras já haviam sido publicados pelo jornal. É um esquema no qual Hergé precisava pagar do próprio bolso pela distribuição e dividir os lucros meio a meio com o jornal. A Casterman oferecia um acordo muito melhor, na base dos royalties. Porém, a ideia não agradou ao padre Wallace. Mal visto por seus antigos colegas na imprensa, ele ainda mantinha boas relações com Hergé e recebia uma parte dos lucros dos livros publicados pelo jornal. Manipulando Hergé, como de costume, Wallace afirmava ser o coautor do Tintin. Ele falava que foi ele quem pediu para Hergé criar um jovem rapaz com valores católicos, que a ideia de um cachorro foi sua e que o personagem só ficou famoso graças ao jornal que ele dirigiu. A Casterman precisou fazer um acordo que incluísse pagar uma parte dos lucros para Wallace. Os Charutos do Faraó foi o primeiro de vários livros capa dura de aventuras do Tintin. A história foi redesenhada para uma republicação em cores em 1955, ocasião em que Hergé optou por remover algumas cenas que ele acreditava que não ajudavam em nada no enredo. Na publicação original, uma cidade árabe era chamada de Meca, mas Hergé mudou o nome nessa nova versão para evitar polêmicas. Em 1941, houve uma peça de teatro escrita em parceria com o próprio Hergé, adaptando parte de Os Charutos do Faraó, chamada O Mistério do Diamante Azul. O roteiro dessa adaptação atualmente é considerado perdido. Os Charutos do Faraó foi adaptado em um episódio da série animada produzida pela Nelvana em 1991. Em 2023 foi lançado um game baseado na história. Os trailers deixaram os fãs bem empolgados, mas quando foi lançado, o jogo foi criticado por vários problemas técnicos. Vários defeitos que vão desde 2 músicas da trilha sonora tocando simultaneamente, até situações em que o jogador precisa reiniciar o jogo, porque sua tentativa de resolver algum enigma não foi reconhecida pelo game. O final da história deu a deixa para Tintin continuar suas viagens pelo Oriente, o que resultaria em uma história que, segundo críticos, marca o maior salto de qualidade na obra de Hergé, baseada em uma amizade do criador, uma bem mais saudável do que a com Wallace. E estamos retomando a série sobre Tintin aqui no canal Freck. Ative o sininho para ser avisado da próxima parte, o Lotus Azul. Um abraço e até uma próxima.